O vórtice polar estratosférico, um termo que muitas vezes, embora de forma imprecisa, tem ganho a atenção da mídia nos últimos anos, é uma estrutura atmosférica sazonal, de alta altitude que se forma no outono, se consolida no inverno e se dissolve na primavera. Seus desenvolvimentos e deslocamentos do eixo vertical das latitudes polares são frequentemente responsáveis por mudanças repentinas na circulação troposférica. Variações, que especialmente nos últimos anos, levaram à dispersão abrupta do ar polar em direção às latitudes médias. O vórtice polar, como veremos, é uma estrutura presente também em outros planetas. No passado, desempenhou um papel fundamental na formação da história climática da Terra, particularmente nos últimos 2,5 milhões de anos, caracterizada por uma sequência de períodos glaciais recorrentes e períodos interglaciais mais curtos. Hoje, graças aos caprichos do vórtice polar, temos a sorte, ou infortúnio, de ocasionalmente vivenciar como eram as condições climáticas médias durante o último máximo glacial. Podemos retornar temporariamente às condições que prevaleciam na Terra há 20 mil anos. Mas há um perigo à espreita, a possibilidade de que, com o tempo, alguns sugerem que dentro de algumas décadas no máximo, o vórtice polar possa entrar em colapso definitivo, levando-nos não apenas a ocasionais semanas frias e aventureiras, mas a uma era glacial permanente. Provável ou apenas possível. Vamos tentar dar sentido a tudo isso. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre melhor conteúdo para vocês. Você certamente já passou por isso. Essa pergunta é direcionada principalmente para aqueles que vivem em latitudes temperadas, como o sul e sudeste do Brasil. Você vai para a cama em uma noite amena de outono, apenas para acordar semi-congelado pela manhã. A surpresa desagradável vem quando você olha para fora e encontra a rua cheia de neblina e um frio congelante do lado de fora. Nesse ponto, você provavelmente correu para a TV em busca de notícias, bem a tempo de ouvir seu meteorologista favorito explicar divertidamente que a causa de sua pequena surpresa foi o colapso repentino de algo chamado vórtice polar. De fato, a maioria das pessoas deve ter ouvido falar sobre o vórtice polar pela primeira vez em 30 de junho de 2021, quando as temperaturas caíram para níveis ameaçadores, em alguns estados do Brasil até 9,9 graus Celsius abaixo de zero. Você se lembra? As condições climáticas eram tão terríveis que nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram registrados no dia 28 e 29 de julho de 2021, mais de 37 municípios com focos de neve. Nesse período o Brasil vivenciou um período excepcionalmente frio, com tempestades, neve e temperaturas que levaram à morte de pelo menos 13 pessoas. O mesmo aconteceu em fevereiro de 2021 nos Estados Unidos, quando o Texas registrou algumas das temperaturas mais baixas dos últimos 30 anos, resultando na morte de pelo menos 250 pessoas devido às consequências. Mas talvez não precisemos voltar tanto no tempo. Mesmo em 2024, um fenômeno raro na Antártida, ligado ao enfraquecimento do vórtice polar, causou uma onda de frio que atingiu o Brasil. Na verdade, já há vários anos, aparentemente contrariando as previsões feitas pelos defensores do aquecimento global, os Estados Unidos têm testemunhado quedas repentinas nas temperaturas durante o inverno. E de fato, como o meteorologista mencionou anteriormente, esses fenômenos estão ligados ao vórtice do Ártico, a extensa área de baixa pressão que paira sobre o Polo Norte. E embora possa ter sido uma novidade para a maioria de nós na época, o vórtice polar não era nada novo para os cientistas, que o estudavam há pelo menos 30 anos. O que é o vórtice polar? Em meteorologia, o vórtice polar, também conhecido como vórtice ártico, é uma região expansiva de baixa pressão que permanece semipermanente em altitudes mais elevadas acima do Polo Norte. Ela está presente quase continuamente, particularmente durante a estação fria, e é muito mais extensa do que qualquer outra área de baixa pressão. Se considerarmos que as áreas de baixa pressão que afetam a Europa Central podem ter um diâmetro de 1.000 a 2.000 quilômetros ou até mais, e que não é exatamente pequeno, neste caso, estamos falando de um vórtice que cobre o Círculo Polar Ártico com um centro aproximadamente sobre o Polo Norte. Ele pode até se estender até latitudes médias, apresentando um diâmetro significativamente maior que 5.000 quilômetros. O vórtice é uma estrutura que se desenvolve principalmente na estratosfera, normalmente entre 12 e 50 quilômetros de altitude, acima da troposfera e tropopausa, onde ocorrem os principais processos atmosféricos. Entretanto, esse vórtice em altitudes mais elevadas frequentemente afeta também as camadas mais baixas da troposfera, especialmente quando é intenso, levando à criação de um vórtice polar troposférico. Em meteorologia, há uma distinção entre o vórtice estratosférico e o troposférico, que impacta mais significativamente as massas de ar mais próximas do solo.
Ao contrário do vórtice troposférico, que está mais ou menos presente durante todo o ano, o vórtice estratosférico normalmente se forma em setembro, atinge seu pico de intensidade em janeiro e fevereiro e se dissipa em abril, até o início de maio. Podemos pensar nessa circulação como um enorme peão giratório, cheio de ar gelado, posicionado sobre o Polo Norte. Apresenta uma estrutura de 2 andares, muito parecida com uma casa com térreo e primeiro andar. Neste caso, o andar térreo é a troposfera, representando o espaço que se estende do nível do mar até uma altitude de cerca de 10 km, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos que frequentemente analisamos. O primeiro andar, muito mais alto, é ocupado pela estratosfera, estendendo-se até uma altitude de aproximadamente 50 km, separada da troposfera por um teto conhecido como tropopausa. Se pudéssemos observar tudo isso de um ponto no espaço situado acima do Polo Norte, veríamos uma região ciclônica aproximadamente circular, com massas de ar movendo-se no sentido anti-horário, com sua borda franjada por ondulações. Essas ondulações na meteorologia também são conhecidas como ondas de Rossby. Um vórtice semelhante também está presente acima do Polo Sul e é chamado de vórtice antártico, mas voltaremos a falar sobre ele mais tarde. Mas o que impede esse vórtice de se mover ou se expandir indefinidamente? Geralmente, o vórtice do Ártico é confinado acima do polo por uma corrente de jato mais quente, um fluxo de ar rápido que atua como uma barreira ao vórtice do Ártico, como a borda de uma tigela. O ar frio no centro é mais denso, efetivamente preso dentro dessa tigela de ar quente. Não ultrapassa facilmente a borda, ou pelo menos, geralmente, não acontece. Quando as temperaturas no Ártico aumentam, partes do vórtice de vento frio podem romper a borda da tigela, ultrapassando os limites usuais da corrente de jato e atingindo regiões continentais. Como é sabido há décadas, o vórtice polar terrestre é uma característica comum em quase todos os planetas com atmosfera espessa. Ciclones semelhantes foram observados ao redor dos polos de Vênus, e até mesmo de Marte, onde a densidade atmosférica pode parecer insuficiente para gerar tais fenômenos. No entanto, apesar de uma origem compartilhada, a de um fluido gasoso em torno de um corpo celeste em rotação, as formas e tamanhos desses ciclones diferem marcadamente dos da Terra. Um exemplo notável é o incrível vórtice hexagonal que circunda o Polo Norte de Saturno. Esta distorção nublada única do planeta foi observada pela primeira vez pela sonda interplanetária Voyager 1, em 1981, e mais tarde pela sonda Cassini, em 2006. Com a melhoria da qualidade da imagem, o que inicialmente parecia ser uma formação geométrica desconcertante, se transformou em uma das maravilhas mais estranhas celebradas do nosso sistema solar, um hexágono de formato quase perfeito, com lados medindo cerca de 13.840 km, mais longos que o diâmetro total da Terra. As explicações tradicionais não conseguem esclarecer a origem desta estrutura extraordinária. Uma teoria sugere uma conexão entre o sistema de rotação único de Saturno e a dinâmica atmosférica. No entanto, esta ideia levanta mais perguntas do que respostas. Como pode um planeta gasoso possuir ventos tão extraordinariamente ordenados e estáveis? E por que esses ventos formaram um hexágono em vez de um formato diferente? Outra explicação envolve a ação das ondas atmosféricas. Postula-se que seja o resultado da interação entre ventos atmosféricos e ondas em um padrão de corrente de circuito fechado. Mas mesmo essa teoria é complexa e não fornece uma resposta completa. No entanto, é interessante notar como o padrão hexagonal pode ser visto como uma forma muito mais geométrica em comparação à borda ondulada do vórtice polar da Terra. O hexágono polar de Saturno não é um caso isolado. Estruturas semelhantes foram descobertas em outros gigantes gasosos, como Netuno e Júpiter. Isso sugere que pode haver um mecanismo astrofísico universal que ainda não compreendemos completamente. Até mesmo o Polo Sul de Saturno apresenta um grande vórtice em seu centro. Entretanto, ao contrário do Polo Norte, o telescópio espacial Hubble nos mostrou que não há nenhuma formação de nuvens específica ou persistente em seu Polo Sul, muito menos uma hexagonal. Voltando às nossas questões internas, o vórtice polar pode parecer um sistema natural, bastante confiável para regular o clima de cada hemisfério. Na prática, porém, isso não funciona tão bem. Para começar, a borda do vórtice delineada por correntes de jato não é circular, é mais ondulada, com saliências onde o ar frio transborda e desce em latitude, e reentrâncias onde o ar quente de latitudes mais baixas tenta se aproximar do polo. Além disso, os ventos de alta velocidade que constituem a barreira do vórtice polar podem variar em intensidade de tempos em tempos. Se esses ventos enfraquecerem muito, eles podem distorcer o vórtice e tornar seus limites ainda mais irregulares, resultando no vazamento de bolsas de ar frio. O ar que se espalha além das bordas da bacia é mais quente do que os ventos típicos do Ártico, mas continua extremamente frio.
Este calor ainda pode induzir nevascas intensas como as recentemente experimentadas no Texas, que carece de cadeias de montanhas para proteção, ou na Europa há 2 anos. Mas falando nisso, por que o ar gelado que transborda da tigela do vórtice causa estragos no Canadá e nos Estados Unidos, mas não na Europa? A América do Norte e a Europa compartilham latitudes semelhantes. Por exemplo, a latitude de Nova York é comparável à de Nápoles. No entanto, é raro que ambos os continentes sejam atingidos simultaneamente por ondas de frio, assim como aqui no Brasil, e tais fenômenos de inverno são muito mais frequentes e intensos na América do Norte. As razões para estas disparidades são múltiplas. Em primeiro lugar, no caso do Brasil, o vórtice polar enfraquecido que pode nos atingir é o vórtice antártico na região do Polo Sul do planeta. Já na Europa, embora também possa ser influenciada pelo vórtice polar ártico, o ar que os atinge passa pelo Atlântico Norte em vez do Canadá. Geralmente no inverno, o ar sobre as massas terrestres é mais frio do que o ar sobre os oceanos, especialmente ao norte da Europa devido ao ar quente corrente do Golfo. Este fluxo é a principal razão pela qual o clima no norte da Europa é mais ameno do que o do Canadá e da América do Norte em geral. Por outro lado, as costas norte-americanas são afetadas pela influência das correntes oceânicas frias. Em contraste, a Europa também pode contar com a corrente do Golfo e com o Mar Mediterrâneo, que é outro reservatório de calor. Outra razão pela qual a América do Norte está mais exposta ao ar frio do norte está relacionada às montanhas. As montanhas rochosas que se estendem de norte a sul, da Colômbia Britânica, Canadá, até o Novo México e Estados Unidos, não funcionam como uma barreira aos ventos do norte. Em vez disso, eles ajudam a canalizar esses ventos para o leste. Na Europa, a principal cadeia de montanhas, os Alpes, corre latitudinalmente, servindo como uma barreira ao ar frio do norte e contribuindo para o clima ameno da Itália. Os montes Urais que dividem a Rússia europeia da Rússia asiática estão orientados longitudinalmente. Apesar disso, eles também desempenham um papel no bloqueio do ar frio, particularmente da massa gelada da Sibéria, a grande extensão continental fria mais próxima. No entanto, a Sibéria está muito mais distante da Europa do que a distância entre o norte do Canadá e os Estados Unidos, razão pela qual não influencia consistentemente as condições climáticas do continente. Claro, a pergunta que todos estão fazendo, e você também pode estar fazendo nesse exato momento é: será que o vórtice polar é influenciado pelas mudanças climáticas? Os defensores da teoria do aquecimento global enfatizam que o aumento das temperaturas pode de fato contribuir para distorções nos vórtices polares e, consequentemente, para ondas repentinas de frio. A explicação pode estar no fato de que quantidades crescentes de gelo marinho do Ártico estão derretendo durante os meses de verão. À medida que o gelo derrete, o Oceano Ártico aquece e libera o excesso de calor durante o inverno. Como esse calor reduz de alguma forma o contraste entre o ar do Ártico e a atmosfera mais ao sul, ele enfraquece os ventos que formam a barreira entre essas regiões. Isto, por sua vez, enfraquece e perturba o vórtice polar. Esta hipótese é apoiada por dados da última década, que mostram que o vórtice tem uma tendência mais forte a enfraquecer nos anos em que uma porção significativa do gelo marinho do Ártico está acelerando seu desaparecimento. É importante notar que nem todos apoiam a ideia de que as mudanças no gelo marinho ártico podem influenciar a estabilidade do vórtice polar nessa medida. Mas se for verdade, seria de fato preocupante porque a quantidade de gelo marinho do Ártico varia de ano para ano, e nos últimos anos tem diminuído em um ritmo cada vez mais rápido. Se o gelo do Ártico derretesse a um ritmo ainda mais frenético, a água doce fluiria em maiores quantidades para o Atlântico, alterando sua salinidade e interrompendo significativamente o famoso mecanismo de esteira rolante, que permite à corrente do Golfo aquecer o norte da Europa e a América do Norte. Isso poderia levar a uma séria piora do clima no hemisfério norte, juntamente com mudanças na circulação do ar no hemisfério sul. Além disso, se as calotas polares se expandirem, o efeito albedo da luz solar refletida no gelo branco poderá reduzir ainda mais as temperaturas globais. Se essa tendência continuar, poderá levar o vórtice polar do Ártico a colapsar sobre si mesmo. Isso poderia criar todas as condições necessárias para que uma pequena era glacial acontecesse no hemisfério norte. É um paradoxo, pois podemos ter que encarar a realidade de que o aquecimento global pode provocar uma queda drástica na temperatura, não apenas nos meses de inverno. Em suma, caros amigos, parece que o futuro ambiental do nosso planeta continua em aberto. Talvez a melhor abordagem seja evitar qualquer coisa que possa pôr em movimento um mecanismo climático sobre os quais ainda entendemos muito pouco. O que você acha?